Você foi diagnosticado com um quadro de ansiedade, com ansiedade tóxica, um transtorno de ansiedade. E agora, o que fazer? Para onde eu vou? Nesse vídeo, eu vou responder exatamente isso. Eu vou falar os 6 passos que você deve dar para poder confirmar esse diagnóstico, para saber, entender o que isso quer dizer, se tem teste para fazer, se não tem, saber quais são os passos que você tem que dar para poder se libertar da ansiedade de uma forma definitiva, fazendo isso sem o uso de medicações e recuperar a sua qualidade de vida, a sua calma, a sua paz e a sua capacidade de escolher aquilo que você quer fazer sem ter medo de ter crise, sem ter medo de passar nervoso. Então eu vou te falar um mapa completo do que você vai fazer caso você tenha um diagnóstico de um quadro ansioso. Acompanhe aqui esse vídeo então até o final no canal Saúde da Mente. Olá, meu nome é Marco Antônio Abud, eu sou médico, psiquiatra, sou formado pela Universidade de São Paulo, sou fundador aqui do canal Saúde da Mente e também dos tratamentos digitais padrão ouro para depressão, para ansiedade, para insônia, inspirados no que há de melhor no mundo, no que o mundo inteiro está fazendo, tratamentos que têm o poder de ser tão eficazes ou mais que as medicações. Bom, então vamos falar aqui do diagnóstico de ansiedade. Eu coloquei aqui um diagnóstico de ansiedade tóxica. Ansiedade tóxica é um nome que eu dou, mas assim, o nome oficial seria um transtorno de ansiedade. Os diagnósticos psiquiátricos são chamados de transtornos. Tem esse nome, enfim. E a gente vai falar por quê. Mas a gente vai ver o passo a passo do alívio do que você está sentindo à cura, tá? Então, o primeiro passo, eu coloquei aqui algumas etapas, tá? Eu gosto de colocar para organizar o raciocínio e também porque isso ajuda a gente a deixar a coisa mais concreta. Então, o primeiro passo é assim, pode ser, não sei quem que te fez esse diagnóstico, não sei se foi você mesmo, pode ter sido um médico de outra especialidade, um cardiologista, um endócrino, enfim, um nutrólogo, pode, não sei, ter sido alguém da família, mas então o primeiro passo é a gente entender o que é e o que não é um diagnóstico de transtorno de saúde mental em geral e de um transtorno de ansiedade. Então, o que ele é? Isso é uma convenção, ou seja, foi algo que os psiquiatras nos anos 80, no ano de 1980, eles se reuniram e falaram, olha, está bagunçado, a psiquiatria estava mesmo, né, no mundo, porque cada país chamava os quadros num nome X e isso não permitia que a gente se comunicasse com ninguém e não permitia com que evoluísse a ciência, ninguém conseguia fazer tratamentos melhores. Então, foi feito isso pela Associação Psiquiátrica Americana, de mudar os modelos, né, um modelo muito inspirado na psicanálise, mas virou um modelo assim descritivo, ateórico, e falou, olha, todo mundo vai chamar aqui desse nome e não vai ter teoria nenhuma por trás. E aí, assim, a partir disso, a gente vai estudar e ver se esses quadros existem, se eles não existem, se a gente consegue prever o que pode acontecer com a pessoa se a gente tratar, se a gente não tratar, e se a gente consegue desenvolver tratamentos melhores. Então, esses quadros, eles foram, entre aspas, né, inventados pelos psiquiatras para poder organizar e poder fazer com que aquilo evoluísse. Porque nesses anos 80, já tinham sido descobertas algumas medicações que a gente nem sabia como é que agia e que, bem ou mal, melhoravam as pessoas. Então, só que estava uma bagunça no mundo, a gente precisava organizar isso. Eu não estava presente na época, né? Mas os psiquiatras organizaram. Então, o importante é entender o quê? Que esses diagnósticos, eles não são entidades, né? Ou seja, não são, digamos, coisas da natureza que nós temos certeza que este quadro existe como um fenômeno que Deus fez. Então, eles não são entidades da natureza, ou seja, a gente não tem uma ideia clara de da causa específica de nenhum quadro. A gente sabe que tem quadros que têm um perfil genético porque eles existem desde que o mundo é mundo, né? Igual o quadro de esquizofrenia, quadro de transtorno bipolar, isso existe assim desde milênios atrás
e normalmente eles vão continuar indo do mesmo jeito. Então, existe um componente ali biológico que a gente está cada vez mais conhecendo, mas a gente ainda não tem digamos, um marcador biológico que fala, olha, isso daqui tem uma causa X, faz isso no corpo, logo é isso daqui que de fato ocorre digamos, na parte causal do quadro. Mas o fato é que a gente não tem isso com uma grande parte de quadros médicos. Por quê? Porque normalmente eles são multifatoriais. A gente tem isso mais ou menos para quadros infecciosos, né? Mas mesmo assim, ainda tem um fator que a gente não conhece, por exemplo, a própria Covid, né? Por que tem gente que fica agora com a Covid longa? Por que tem gente que, enfim, usou máscara e pegou, tem gente que não usou máscara e não pegou? Ou seja, tem uma coisa individual. Então, mas assim, isso daqui foram convenções do quê? De conjuntos de sintomas. Então, são grupos de sintomas. O que é um sintoma? O sintoma pode ser uma coisa que você sente, que você pensa, que você faz, mas que está fazendo você sofrer ou está atrapalhando a sua vida produtiva, a sua vida, enfim, você tocar a vida como você gostaria. Estão tirando o seu poder de escolha. Então, é basicamente que é uma convenção, eles não são entidades, na natureza são convenções, um conjunto de sintomas que estão fazendo você sofrer muito e atrapalhando a sua vida em termos daquilo que você gostaria de fazer, da vida que você gostaria de levar. Atrapalha o trabalho, atrapalha os relacionamentos, atrapalha relacionamentos amorosos, atrapalha financeiramente você. Tá? Então, isso são como foram definidos. E, por definição, né, todos eles têm que ter um número de sintomas, tem que ter esse sofrimento ou atrapalhar a sua vida, tem que ter uma duração específica. Isso não pode ter uma explicação melhor por outro quadro. Então, se, por exemplo, você tem um quadro que nós chamamos de depressão, só que isso é super explicado, nossa, isso aqui é totalmente explicado por um quadro de hipotireoidismo, a gente não vai dar o nome de depressão, a gente dá o nome de hipotireoidismo. Né? Se você tiver um quadro que nós achamos que é depressão, mas ele for totalmente explicado por uma deficiência de vitamina B12, a gente não vai dar o nome de depressão, a gente vai dar o nome de deficiência de vitamina B12. Tá? Então, eu estou dizendo isso porque os quadros, eles não são quadros, né, psiquiátricos, eles não são quadros que são diagnósticos de exclusão. Não pode ser melhor explicado. Mas, assim, por exemplo, o hipotireoidismo, os critérios de hipotireoidismo, eles são muito diferentes dos critérios para depressão. Hipotireoidismo, a pessoa não sente uma perda do interesse, do prazer, ela não sente uma questão de desesperança, um sentimento de culpa, de inutilidade, ela não sente que a cabeça dela parou de pensar que ela está, enfim, burra, ela tem pensamentos de morte, pensamentos de que a vida não vale a pena. Não existe isso. Tá? Então, assim, então, o quadro de hipotireoidismo dificilmente, só se de fato o médico for muito ruim, ele vai confundir com o quadro de depressão. Possível que tenha as duas coisas, tá? E, então, isso é importante a gente entender. Não pode ser melhor explicado e também não pode ser algo que nós vemos quando a pessoa está intoxicada por alguma substância. Então, por exemplo, se a pessoa estiver bêbada, né? A gente... assim, ela está intoxicada, não vamos fazer nada, vamos fazer aquilo lá passar e ponto, né? Então, certo, mas o principal é isso, né? Tem que ter um grupo de sintomas, está fazendo você sofrer, está atrapalhando a sua vida, não é um dia só, tem que ter uma duração e não pode ser melhor explicado por outra doença, né? Médica, psiquiátrica, enfim, qualquer outra doença que seja. Então, por exemplo, uma pessoa que tem insônia, que tem dificuldade de dormir, ou mesmo que tem ansiedade, que tem excesso de preocupação, normalmente as duas coisas vêm juntas. Não tem nada que nós conhecemos que prejudica mais a concentração de um ser humano do que ficar sem dormir. Isso já foi feito, tem até uns testes meio curiosos, né? Foi comparado pessoas com privação de sono com pessoas que usavam barbitúricos, que eram tipo um benzodiazepina com calmante, um Rivotril, mas mais antigo, que dá mais efeito colateral. Por exemplo, o fenobarbital, que é o Gardenal. Então, a pessoa tomava Gardenal
o outro ficava sem dormir, o outro eles davam, enfim, álcool, e no outro eles davam maconha, que é uma coisa que atrapalha muito a cognição, e eles davam testes para as pessoas fazerem. Quem ficava com a privação de sono era pior do que todos esses. Então, isso é importantíssimo entender por quê, porque senão a gente vai também pegando um cabide de diagnósticos que é uma coisa inútil, que não serve para nada. Ou seja, se você está tendo um quadro, né, que é compatível com o quadro ansioso, a gente vai ver, a gente vai primeiro tratar isso, porque se for melhor explicado por isso, não vai nem pensar no primeiro momento em TDAH. Se você tem um quadro de insônia, a gente vai tratar insônia. Não vai pensar antes no TDAH, porque isso já começou há algum tempo e está te atrapalhando agora. Não quer dizer que depois não possa ter. É por quê? Porque o quadro de TDAH ele precisa ter uma evolução mais longa. E todo quadro vai prejudicar a sua atenção. O TDAH não é o pior quadro para a sua atenção. Não é. Isso é uma lenda, é uma coisa meio errada. Então, a gente não pensa. A gente pensa naqueles quadros prioritários e, assim, se eu não consigo avaliar como é que era a atenção dele antes, porque ele está com insônia, eu vou tratar isso e eu não vou me dar o trabalho de ficar pensando em outras coisas. Por quê? Porque senão não tem tratamento que funcione. A gente sempre faz uma coisa de cada vez. E isso é assim em toda a medicina, isso é assim na vida também, né? A gente vai lá ter uma receita de bolo, a gente não vai misturar todos os ingredientes de uma vez só, não costuma dar muito certo, né? Precisa normalmente de uma sequência, de ter um tempo, de uma ordem. Exatamente isso, tá? E isso é, assim, basicamente eu sou psiquiatra, essa é a minha especialidade, eu não posso mentir sobre a minha especialidade, se eu mentir, você me denuncia assim, isso não é dúvida. Quem falar outra coisa, você pode pedir para fazer uma live comigo, pode desafiar, mas ninguém vai, já falou isso várias vezes, ninguém vai falar isso, é que tem poucos psiquiatras que são psiquiatras, de fato, clínicos e que têm uma formação razoável na internet. Mas todo mundo fala um monte de besteira e, assim, a gente não faz vários diagnósticos ao mesmo tempo, a gente sempre tenta fazer pode até suspeitar de outros, mas a gente sempre trata aquele que está ali na nossa frente, tem uma hierarquia, tá bom? Então, isso é um diagnóstico. O que ele não é? Um diagnóstico nunca é o quê? Ele nunca é algo que tem a ver com algo voluntário que você tem. Por quê? Porque se você não gosta de fazer sofrer na sua vida, não pode ser voluntário. E ele não é o quê? Algo que julga traços da sua personalidade. Existem os diagnósticos dos transtornos de personalidade, existem. E sim, isso foi mudado. Esses transtornos que você ouve falar por aí, normalmente, eles não têm muita utilidade, a gente já descobriu isso, tá? Então, mas também não tem a ver esse diagnóstico com nada relacionado à sua personalidade. E não tem nada relacionado a um juízo de caráter, muito menos você consegue ter isso caso você queira, tá? Então, isso é importantíssimo e ele não é, na verdade, uma sentença e não é algo que você tem, isso é importante, não é algo que você tem que conviver para sempre. Então, isso é uma descrição diagnóstica, uma descrição do que está ocorrendo naquele momento, tá? Como é feito o diagnóstico de ansiedade de qualquer outro quadro em saúde mental até o momento? Ele é feito através de um único instrumento, tá? Só existe um instrumento capaz de fazer esse diagnóstico. E falar outra coisa, a pessoa está falando bobagem e pode falar aquilo que estou dizendo que ela está falando bobagem mesmo para alguém falar comigo, porque essa é a minha profissão, não sou melhor ou pior que ninguém, é só isso que eu faço. Então, ele é feito através de algo que nós chamamos de entrevista ou anamnese, quer dizer, anamnese é conversa, né? Psiquiatra. Mas que não precisa ser só o psiquiatra que faz, pode ser outros profissionais podem fazer também. Mas o nome é esse, tá? Isso é o quê? É um exame que tem uma série de passos, um exame que deve ser bastante estruturado, apesar de que
Claro, eu sei que talvez experiências de psiquiatras no plano de saúde, rápido, enfim, não seja assim, mas que, se for bem estruturado, isso não deve parecer que seja um exame, mas é um exame estruturado para a gente poder fazer, né, uma boa história, poder pegar antecedentes pessoais, antecedentes familiares, e principalmente para a gente poder examinar como que nós estamos vendo o formato das suas funções psíquicas no mundo e se aquilo é ou não compatível com algum tipo de quadro que a gente conhece, e sabendo que os nomes que nós temos hoje são nomes provisórios, né? Eles são nomes que servem para comunicar e fazer pesquisa. A maioria das pessoas não se encaixa em nenhum daqueles diagnósticos ou se encaixa em vários. Então, uma coisa importantíssima de entender é: a gente não faz o diagnóstico usando aquele livrinho lá do DSM, não. Quem fala isso é uma pessoa que não entende nada de diagnóstico psiquiátrico. E eu estou falando, não posso mentir, porque se eu mentir, pode me denunciar. Estou passando uma informação falsa na área de saúde. Isso é um consenso. Aquilo é bom para a comunicação, mas é imperfeito. Tem diagnósticos lá que estão lá, mas assim, nós sabemos que eles não existem mais, foram feitos critérios que já não existem. E eles vão mudando com o tempo, né? Um exemplo que muita gente vai lembrar da parte do autismo, né? Tinha o diagnóstico, né, do autismo, tinha o diagnóstico da síndrome de Asperger e tinha o autismo de alto funcionamento, tinha tudo isso até 2013. E se alguém me perguntasse qual é a diferença do autismo de alto funcionamento para a síndrome de Asperger, sei lá, ninguém sabia. Então, eles tiraram isso e colocaram uma coisa no espectro, né, que vai de leve e moderado a grave, né? Isso tem vantagens e desvantagens, mas a maioria das coisas são assim, tá? Então, são espectrais. Por que eu estou dizendo isso? Porque se você tem um transtorno de ansiedade, tem vários, é possível que você tenha mais do que um. É comum. Isso não te faz mais louco ou menos louco. É porque a gente divide de uma forma imperfeita e essa divisão, no caso dos transtornos de ansiedade, tem uma utilidade, tá? Para ajudar no tratamento. Então, uma outra coisa que é importante entender é que esse diagnóstico, ele tem a função principal de ser útil. Para quê? Para nortear o tratamento. Se o diagnóstico é inútil, que a gente não consegue diferenciar, que não diz nada para a gente, ele vai saindo, ele vai sendo eliminado. Então, né, por transtorno de personalidade esquizoide, né, que teve, enfim, até vi esse dia, é uma coisa que assim, ninguém nunca viu, ninguém nunca vai ver, e é um diagnóstico que está lá ainda, mas já está escrito que ele não existe, e que aquilo é uma questão ainda de convenção, porque os psiquiatras mais antigos eles têm um apego maior a esses nomes, mas assim, a gente já sabe que não existe esse quadro e que ninguém nunca viu, eu nunca vi, porque ele foi criado, mas não deu certo, tá? Então, tem que ser útil, o diagnóstico ele tem que te dar, tem que te falar o que você vai fazer, em quanto tempo vai fazer. Então, a pessoa que solta um diagnóstico do nada e ela não fala o que você faz com aquilo, é uma pessoa que está chutando, e se a pessoa não fez uma entrevista psiquiátrica, ela não tem como fazer aquele diagnóstico, tá? Isso é o ideal. A gente sabe que hoje no mundo tem uma escassez assim, absurda de psiquiatras no mundo inteiro. Psiquiatras bons, provavelmente uma escassez maior ainda, e os psicólogos também, existe uma escassez de psicólogos que são aptos a fazer esse tipo de diagnóstico, uma escassez assim, brutal. Por isso, eu sei que os psicólogos podem ficar bravos comigo ou não, mas porque é o que é, isso não é ensinado nas faculdades. Eu conheço psicólogas do HC, do Hospital das Clínicas, e lá elas são muito espertas e conheço psicólogas muito inteligentes e aliás, pessoas mais inteligentes que eu conheço, se eu não me engano, são psicólogas, pessoas que eu acho, considero mais inteligentes, mas não é ensinado. E o que acontece? Para fazer isso, você precisa estar no hospital, porque você tem que praticar, não adianta só teorizar, ler o livro, e esse livro deve ser péssimo. Não, isso é importante, mas você tem que praticar, tem que atender, tem que atender, tem que atender. Então, a grande maioria das psicólogas não tem essa vivência, e aí elas não sabem fazer diagnóstico, tá? Porque precisa atender e ver na prática. É igual cirurgião, né? Ele não tem como aprender só no livro a fazer cirurgia, ele tem
uma hora pegar o bisturi lá e cortar, né? Então, também, isso é um problema. Então, devido a este problema, tem alguns países, e isso tem vantagens e desvantagens, que até eles colocam testes que permitem com que a pessoa faça uma autoavaliação. Mas isso não é o correto mesmo. Por quê? Porque na entrevista a gente consegue ver se tem ansiedade, se não tem, se tem alguma outra coisa a mais do que ansiedade. E no teste não dá para ver isso, tá? Mas, frente ao cenário que está hoje, é importante, então, primeiro saber quem te diagnosticou. Se foi qualquer pessoa que não é um psiquiatra, a chance dessa pessoa ter feito algo assim muito cuidadoso é zero. Porque eu, por exemplo, não vou conseguir mais fazer um exame cardiológico, porque deve ter mudado tudo do que eu aprendi. Eu não tenho mão, não tenho prática, já aprendi isso há muito tempo. Eu não vou conseguir examinar a barriga, ver se tem apendicite, nem próximo de alguém que é um cirurgião. Por quê? Porque eu não tenho prática, tá? Então, é importante entender isso, que assim, às vezes a pessoa falou por falar, e a gente não precisa comprar todas as ideias não, tá? E fazer o diagnóstico ele dá um certo trabalhinho, ele tem um certo treininho. Mas, existem alguns testes que podem ajudar, eles não vão ser definitivos para o diagnóstico, mas eles podem dar uma luz, e isso, frente a um cenário, né, de colapso de saúde mental que está tendo no mundo, e sendo a ansiedade um quadro muito comum, e um quadro que, assim, é altamente tratável, assim, é um dos quadros que a gente mais tem condições de tratar com menos recursos, não que seja menos sofrido, tá? Ele é mais simples em termos de tratamento, mas não é menos sofrido, e se não tratar, não melhora. Então, tem se colocado até, às vezes, a pessoa, de repente, olhar aquilo e ver se encaixa, e se tiver positivo o teste, ela se propor um tratamento que seja eficaz. Mas o ideal, sim, seria passar por um psiquiatra, tá? E mesmo assim, vão ter psiquiatras muito ruins. Até o momento, não tem psicólogas que sejam muito boas, a maioria não vai saber fazer. Mas é algo que nós também estamos tentando mudar, porque os cursos de psicopatologia, eles não ensinam a fazer diagnóstico, tá? Eu sei que parece uma coisa meio contraditória, quem é psicólogo pode ficar pé da vida comigo, e tem uma coisinha só aqui, verdade, tá? Mas isso pode ser mudado. Mas aí também, para você que teve, tem que saber quem foi que fez. Porque se não foi um psiquiatra, assim, ou você vai aceitar, falando, não é um psiquiatra, eu vou tentar ver esse teste, vou ver se eu tenho mesmo ou não, ou então você vai passar no psiquiatra. Tá? Por quê? Porque senão vai ser uma informação que vai ser inútil para você. Tá? Qual o teste que você pode fazer? O teste mais utilizado é um teste chamado GAD-2, tem duas perguntas. Isso aí tem em português na internet. Aí, se você pontuar acima de 3, né, tem uma média lá, aí você vai fazer o GAD-7. Tudo tem de graça em português, tá? E aí lá ele vai dar para você uma pontuação e vai dar até um nível de intensidade. É perfeito? Não, não é perfeito. Mas ele tem uma sensibilidade, uma especificidade, enfim, ele consegue aí ter uma precisão próxima a 80%, 85%, que é uma precisão razoavelmente boa, tá? Então, isso seria o que você faria, mas o ideal seria passar na opção do psiquiatra. Não conseguiu, passou do psiquiatra e demorou na tua cara, não sei o quê. Tá, isso é uma outra opção também, tá bom? E aí as psicólogas podem ficar bravas comigo, mas assim, a psicóloga pode achar que está fazendo, mas assim, até agora eu conheço os que fazem e quero formar mais pessoas que fazem assim, mas a chance não é alta, tá? Então, importante a gente entender isso, porque é a realidade, tá? Mas a gente quer mudar essa realidade, obviamente. Bom, então tá bom. Mas aí, o que é que, então, tem isso? Aí você teve, o que você tem que saber? O que a pessoa que deu o diagnóstico, ela tem que te falar. Né? Isso até o teste fala. Ela tem que te falar o quê? O tipo, então tem vários tipos, tá? Aqui esse teste é genérico, mas aí ele pode indicar outros tipos que você pode fazer também. Mas assim, importante que se deu lá, ele também vai provavelmente dizer que outros tipos estão presentes, algum tipo está presente. Mas principalmente, né, quanto tempo está durando aquilo,
isso é algo que você vai, né, indo conhecendo aos poucos, e você vai conhecer também o quê? O nível de gravidade. E a gravidade na hora do quadro. Não quer dizer a gravidade sua como pessoa, ou a gravidade eterna, não. É mais ou menos como uma medida de temperatura na hora para ver quanto que está a febre, tá? Então, o quadro, ele é algo que você tem, e os níveis de gravidade, os sintomas, são coisas que estão acontecendo, não são quem você é, e não são coisas que vão ficar ou que vão ser para sempre, tá? Agora, isso daqui vai o quê? Vai só indicar a intensidade do tratamento. Como é que a gente vê a gravidade? Na prática, a gente vê o quanto que isso está atrapalhando a sua vida em termos profissionais, em termos sociais, o quanto que você está conseguindo, com esforço, fazer as coisas da vida, o quanto que isso está, assim, não está deixando você trabalhar, não tá permitindo que você, né, tenha um mínimo de relacionamento, você está com prejuízo de capacidade funcional mesmo, tá? Se isso estiver acontecendo, aí você tem que procurar um psiquiatra, e não tem jeito, tá? Você vai ter que procurar um psiquiatra mesmo. Por quê? Porque em quadros em que tem uma intensidade, né, uma gravidade, uma severidade alta, é possível, mas nem sempre é necessário, que o médico pense em dar para você alguma medicação. Mas, na imensa maioria das vezes, e nos outros quadros leves, moderados, até moderadamente graves, não é indicado começar com tratamento medicamentoso, tá? O toque, ele tem alguma exceção, mas ele, enfim, ele tem uma coisa à parte, mas para todos os outros quadros, pânico, ansiedade generalizada, agorafobia, fobia social, fobia específica, enfim, ansiedade por saúde até, ansiedade de separação, não é indicado a gente dar antidepressivos ou qualquer outro remédio, caso não haja um prejuízo importante, tá? Então, se você realmente está atrapalhando sua vida, você não consegue um emprego, você vai ser demitido, enfim, você está perdendo questões financeiras, é algo realmente bastante periclitante nesse aspecto, aí sim, você vai ter que passar por aí, vai ter que ver se é necessária uma medicação e escolher isso com você, tá? Quer dizer, então, que a maioria dos quadros não deveria nem receber Rivotril, nem diazepam, nem nada, tá? E Rivotril, diazepam, Zolpidem, enfim, são medicações que aliviam, são novalginas. Eles não tratam nada, tá? Só que são novalginas que causam dependência, tá bom? Mas tem problema, eu sei que no começo eles são gostosos, eles aliviam, mas eles não tratam nada. O efeito deles vai passar e você vai continuar ansioso e talvez dependente dele, mas tudo isso a gente resolve, tá? Então, começou a tomar Rivotril, melhorou, mas depois passou o efeito, normal, é o que acontece mesmo, ele nunca foi feito para isso, tá? Tá bom, aí aqui você vai ter que passar num psiquiatra. Mas imagine que você passou, então, ou que aquele médico que não é, ou, enfim, mesmo que a psicóloga tenha te dado aquilo. É importante você perguntar uma coisa: qual é o efeito colateral? Mesmo se você não tomar remédio. Por quê? Porque efeito colateral é uma coisa que não tem como não ter. A vida tem efeito colateral. Beber água tem efeito colateral. Aí a gente sempre vai comparar o efeito colateral do tratamento, no caso pode ser um remédio, versus o efeito colateral de não tratar. Vamos dar um exemplo drástico, por exemplo, câncer. Câncer, o efeito colateral do tratamento é muito ruim, né? Que já teve para alguém próximo, passou por quimioterapia, minha mãe passou, e é um negócio que é ruim ficar cuidando, que estressar, é horroroso. Mas considera-se que isso é melhor do que o efeito colateral de não tratar. Nossos não são assim, e eu sei que os remédios eles dão efeitos colaterais, sim, mas eles devem ser toleráveis, realmente passageiros, e o benefício tem que ser maior do que o efeito colateral, tá? Mas isso é importante. Então, tem que perguntar isso, tem que saber essas questões, tá? Que mais? A pessoa tem que falar para você, quer seja um profissional, médico, psicólogo, enfim, qualquer pessoa que dê o diagnóstico, ela tem que falar para você o que você vai fazer com aquilo. Por quê? Porque o diagnóstico é útil, tá? Se ele não for útil e não nortear o tratamento,
simplesmente um chute. Então, a pessoa que falou e não falou nada, sei que você não sabe disso. Você obrigatoriamente tem que perguntar isso. E se você vai voltar na consulta depois com o psiquiatra, você tem que levar isso anotado. Ok. Bom, quais são as etapas do tratamento? Qual é o caminho que eu tenho que percorrer para tratar isso? Quais são os objetivos? Ou seja, o que eu posso esperar desse tratamento? É um tratamento que, assim, não tem o que fazer? Isso é chamado de prognóstico, né? Então, às vezes a pessoa está com câncer avançado, câncer de estômago, câncer de ovário, o prognóstico é ruim. A gente sabe, o médico tem que falar, não pode mentir. Falar, não, vai dar tudo mais tranquilo, ótimo. Não, o prognóstico ali, olha, normalmente as pessoas conseguem uma sobrevida de 5 anos, isso é uma coisa que faz parte da medicina. Não é o caso aqui, porque aqui o objetivo dos tratamentos de transtornos ansiosos é um objetivo curativo. O que é esse curativo? É você ficar sem sintomas, né, físicos, sem sintomas mentais, fora de hora. Por quê? Porque a ansiedade ela é normal que nós tenhamos quando existe uma ameaça de perigo. Quando algo ruim pode ocorrer, e isso é para ajudar a gente a resolver. Agora, se vier isso fora de hora, não tem que ter. Então, isso tem que eliminar. Crises de pânico que vem do nada, tem que eliminar, tem que sair. Mas não só isso, nós temos que ficar sem sintomas, né? Você tem que ter uma recuperação na parte funcional, que é no trabalho e nos relacionamentos, que é onde mais impacta isso. Tem que ter essa recuperação. E você tem que ter ferramentas de prevenção de recaídas, ou seja, você tenha como ter uma blindagem para que você sinta os golpes do mundo. A vida não é fácil, não vai ser, mas que você tenha, né, essas ferramentas, essa blindagem para que você até sinta, mas isso não tenha o poder de te quebrar ou de fazer você cair, tá? Então, o tratamento ele tem esse objetivo, e o objetivo é que você trate bem tratado para tratar uma vez só, tá bom? E isso é independentemente se você toma remédio ou não. Bom, tá certo. E tem a ordem também. Por quê? Porque medicina, mais ou menos, é igual culinária, a ordem dos ingredientes faz diferença, é igual ao número de telefone, a sequência importa, tá? Um exemplo bem bobo que eu dou é se alguém chega, né, com um tiro no peito e tá com uma espinha na testa, as duas coisas são desagradáveis, né? Ele pode ter acne e uma perfuração torácica. A ordem com que você vai abordar isso importa. Sei que é um exemplo drástico que eu dou, mas aqui também, né? Então, existe um passo, é um plano terapêutico, né? Não é algo que é assim, porque o que é assim não é medicina, é curandeirismo. E curandeiros costumam ser pessoas charlatãs, e que normalmente elas fazem muito mal. Então, a pessoa que vai falar assim, a pessoa, ela provavelmente está querendo algo de você que não é muito lícito. Mas não é para demorar para sempre, não quer dizer que os tratamentos têm que ter um tempo além do necessário. Tem quadros de ansiedade que se tratam em 4 dias. Aliás, então tem alguns quadros que estão conseguindo ser tratados em 4 dias sem remédio. Mas vamos lá, vamos devagar, tá? Mas assim, tem que ter um passo a passo, tem que saber qual que é o objetivo, onde é que eu posso chegar com isso. Por quê? Porque senão você pode cair no objetivo de que, assim, olha, o tratamento, ele é eu tomar remédio, ficar com a crise mais ou menos controlada, mas mesmo assim, às vezes ela vira, eu tenho que tomar Rivotril e ficar fazendo técnica de relaxamento o resto da minha vida. Não é isso, tá? Bom, então, quem não te falar isso claramente, a pessoa não sabe o que está falando. Você não vai ouvir, aí você vai procurar outras informações. Tem que ter um prazo, um termômetro. Como assim? Você tem que ter um prazo, assim, quanto tempo vai demorar para a gente ver se está fazendo efeito ou não. Isso é óbvio, é para qualquer coisa da medicina. Se tem antibiótico, você está tomando, você tem que ter um tempo a partir do qual você não tem que ter febre mais. Então, você está tomando antibióticos, passou 72 horas, você continua com febre alta, não está funcionando aquele antibiótico, tá? Isso o médico tem que avisar.
Quanto tempo é esperado, por exemplo, que uma lesão cicatrize depois no joelho do jogador de futebol? Claro que isso varia de pessoa para pessoa, tem uma variação, mas a gente tem uma média, até porque senão a gente fica perdido e fica ali abraçado com um tratamento que não funciona durante décadas. E eu sei que isso acontece, tá? Então tem que ter um prazo para funcionar e tem que saber como medir, tem que ter um termômetro para a gente poder medir se está funcionando ou não. Aqui na psiquiatria é um pouco mais difícil o termômetro, porque eles têm a ver com a sua percepção de alguns pontos específicos. Tem testes também que ajudam nisso, mas o médico tem que falar, olha, você tem que notar que está acontecendo isso com as suas crises, elas têm que ficar menos intensas nesse ponto, tem que conseguir soltar o pensamento nesse ponto, tem que estar nessa intensidade, mesmo que não tenha teste, né? Às vezes o médico vai falar, olha, eu não quero nem que você passe totalmente, mas eu quero que você tenha isso, nesse prazo, tá? Isso ele tem que passar para você, isso é obrigatório, né? Imagina que está, sei lá, um jogador importante lesionou e aí não tem nenhuma previsão de quanto tempo ele vai voltar. Nem sempre a previsão é exata, mas tem que dar a previsão, o médico tem que dar, não existe isso, tá? Em medicina. E tem que ser tratamentos, né, testados e potentes. Testados, eu coloco testados assim, que passou do critério de São Tomé, que basicamente não é um tratamento que foi testado pela sua vizinha. Tudo bem, não tem problema nenhum que foi testado pela sua vizinha. Isso não é um tratamento médico. O tratamento foi testado por muita gente. É testado ao máximo. Por isso que os remédios eles demoram para ser aprovados, né? E foi feita uma força-tarefa na vacina e tal, porque precisa de um número de pessoas muito grande. Né? Não é nem tanto do tempo, mas era um número de pessoas muito grande. Né? Por isso que eles conseguiram isso lá na vacina. Então tem que ter um número, tem que ser muito teste, tem que ter muito estudo. Se o médico falar de um estudo, qualquer coisa, eles falam na internet, saiu um estudo assim. Isso é bobagem, tá? É bobagem mesmo, é só para dar view e vender alguma coisa. É verdade, isso, não estou dizendo, enfim, todo mundo faz ali, mas um estudo e R$ 1 você não come pão de queijo, não. Tem que ter muito estudo, tá? Com muita gente. Por quê? Porque a gente duvida que dá certo até que provem que dá certo. Assim, a gente parte do princípio que lá não vai dar certo. Por quê? Porque a gente não joga dado com a vida das pessoas, né? É uma coisa de saúde. Então, assim, tem que ser muito testado e tem que, na verdade eu falo, né, que não pode depender de sorte, não pode depender de crença, não que crença e sorte não sejam bons, mas não pode depender disso, tá? E ele tem que ser potente, quer dizer o quê? Ele tem que ter a capacidade de causar um impacto alto na sua qualidade de vida, no seu funcionamento, que você consiga recuperar as coisas que você perdeu. Então, a gente não dá tratamentos mais ou menos. Não adianta a gente somar um monte de tratamentos pequenininhos achando que vai dar um tratamento alto. Não. Tem que ser tratamento, a gente vai sempre começar por aqueles que têm maior tamanho de impacto para o quê? Para que você chegue aqui, tá? A ansiedade, claro, tem vários vídeos, você vai ver o que é cada um deles, mas ela tem como elemento central, a ansiedade normal, ela tem como elemento central um estado de tensão, um estado de estresse, mais preocupação. Isso é uma ansiedade normal, todo mundo tem. Então, a ansiedade é diferente do estresse, porque o estresse a gente só reage, uma reação física de alerta. Na ansiedade, a gente tem a reação e tem a preocupação. E na ansiedade patológica, a gente tem, além disso, um padrão constante de evitação. A gente começa a tornar o objetivo da nossa vida evitar sentir aquele sintoma desagradável. Então, evitar a ansiedade começa a ser a coisa mais importante da nossa vida. Isso é uma característica que faz presente o quadro. Outras características é uma intensidade do sintoma, ele vem fora de hora, ser mais duradouro, mas isso só não é o principal. O principal é você começa a nortear a sua vida em busca de evitar ter aquele sintoma. Né? Então, o que você quer agora? Agora eu quero qualquer coisa que faça não ter ansiedade. Né? Então, quando você tem ansiedade, realmente sua vida fica paralisada, e se isso for progredindo, a evolução natural é que você fique isolado, e aí perca contato com coisas importantes da sua vida, e isso leva a um quadro depressivo. Então, a ansiedade, caso a gente não tenha um transtorno de ansiedade não tratado, a evolução natural é um quadro depressivo
em alguns anos e uma diminuição do seu nível de repertório de coisas da vida. Você vai ficando cada vez fazendo menos coisas para não ter ansiedade. E isso, de fato, é algo que obviamente não é bom, mas é algo que é ruim também fisicamente para a sua saúde, tá? Porque entrar no quadro depressivo tem consequências inflamatórias mais intensas, é um quadro um pouco mais, a gente vai ter que dar um pouco mais de trabalho para tratar, mas a gente trata também, tá? Mas é melhor não deixar chegar lá. E você não tem liberdade para fazer escolhas com o que você quer, você fica ali refém do alívio, tá? Mas tudo isso é reversível, não importa quanto tempo você tem, tá? Eu garanto para você que esse é um quadro que o tratamento ele é simples. E isso é o que dá mais raiva ainda quando as pessoas demoram, mas eu não estou dizendo que é fácil. E que o seu sofrimento é maior ou menor do que quem tem qualquer outro quadro. Não, porque é um quadro que paralisa a vida. Mas, basicamente, ele tem a ver com essa antecipação, o sintoma de estresse e uma evitação. Ansiedade, você tem uma vontade de se esquivar ou evitar ou, né, se distrair de coisas. Então, ansiedade não tem a ver com resposta de luta ou fuga, tem com resposta de fuga, tá? E é isso, que a luta é diferente, é outro estado, tá? Mas isso tem outros vídeos. Bom, então isso você tem que ter muito claro, tá? E se ele te passar um remédio, tem que saber, foi testado, isso daqui é potente, quanto tempo demora para funcionar, quais são as etapas, qual é o efeito colateral que eu tenho que ter, em quanto tempo tem que passar isso, tá? Por quê? Porque isso te dá autonomia para saber se o médico não responde isso, troca de médico, tá? E não houve nem quem fala, tá bom? E eu sei que tem uma escassez, eu sei, mas assim, isso é uma coisa que ele é obrigado a falar, tá? E se ele falar, não sei, tudo bem, mas ele já sabe que procurar outro médico. Então, isso tudo, você saber o que é isso. Então, isso é um padrão que acontece em várias causas. Eu falo disso em outros vídeos, eu não consigo esgotar isso tudo hoje, e cada um fala uma coisa. Eu sei que a internet ela tem esse mar de informações desorganizadas, e a grande maioria delas, infelizmente, hoje em dia estão incorretas, não todas, mas uma grande parte. Por isso que eu organizo isso. A organização ela é a principal função do médico hoje, a organização e a priorização, né? Um passo a passo. Para fazer esse passo a passo do melhor tratamento que existe na atualidade, isso vai mudando. Para a ansiedade, para todos os tipos, um tratamento que seja basicamente curativo e que seja não medicamentoso e que permita que você recupere sua capacidade de trabalho, sua capacidade de se relacionar e que também permita que você tire o remédio depois, esse mapa passo a passo. Eu faço um evento, né, gratuito para poder reunir as evidências e poder passar para você sair com um plano, né, porque informações aleatórias elas não são boas, o que é bom a gente ter um plano, né, um GPS. Então esse plano eu faço um evento gratuito chamado Maratona Viva Livre de Ansiedade, isso tem desde 2019. Eu estou muito tempo no YouTube já falando a mesma coisa, eu sei. Mas estamos aqui, eu gosto disso, isso daqui é o que me motiva, né? Enfim, acabar com essa palhaçada da gente ficar chamando isso de outro nome e fazendo com que a gente peça para tirar o estigma. Por quê? A gente tira o estigma da pessoa tratando ela. Isso aqui não é um quadro que a gente tem que aceitar e viver com isso. Não, isso é um quadro para a gente tratar. Por isso que chama um diagnóstico, tá? Então, isso é importante, essa é a minha missão aqui. Mas desde 2019 tem esse evento é gratuito, e eu sugiro fortemente que se você teve o diagnóstico, se você está com alguém que teve isso, ou suspeitou, alguém mencionou, se inscreve lá, porque lá você vai ter isso passo a passo, você vai ter basicamente o melhor conhecimento que você pode encontrar na internet. Nem hoje em dia, eu acho que assim, sempre, porque há muito tempo e a internet está cada vez mais louca, mas assim, de forma organizada, para você poder escolher até e ver todas as opções que você tem, tá? Então lá vai ter treino de técnica, vai ter técnicas rápidas, vai ter o passo a passo dos tipos de tratamento, qual funciona mais, qual não funciona, que dieta, será que é terapia, que tipo de terapia, quanto tempo demora, e
também tem remédios, sim, vai ter, enfim, você vai sair de lá com essas informações todas, com esse plano do melhor tratamento que tem para ansiedade no mundo, tá? Então, deve ter um link aqui abaixo para você se inscrever. Sugiro fortemente, que o cenário atual não está fácil. Bom, então você tem que ter todos esses elementos, tá? Isso aqui você vai tirar uma foto e você vai levar isso para você, porque se não tem tudo isso, você não vai achar na internet também não. Aí você tem que pegar um cara que alguém vai ter que te responder isso, né? Na maratona, eu juro que eu respondo, mas também não vai só esperar lá, você vai achar o médico que te responda, porque senão é bobagem também, tá? Agora, se você tem sintomas de ansiedade fisicamente estressantes, pensamentos que estão antecipando catástrofe no futuro, você está tendo esse comportamento de evitar ter o pensamento ou evitar ter o sintoma, você provavelmente tem uma fase de ansiedade patológica. E evitar ter, às vezes, você querer fazer muita coisa para não pensar num outro assunto. Então, tem pessoas que às vezes elas são muito agitadas, mas com uma forma de evitação também. Tá? Bom, uma vez que você fez isso, bom, eu tenho um quadro. Eu sei que ter um quadro psiquiátrico é uma das piores coisas possíveis, né? Eu digo que, assim, né, o psiquiatra é a última parada que a pessoa chega. Né? Tem um psicólogo aí no podcast, eu fui no consultório psiquiatra e ele me deu remédio logo de cara. Isso é mentira, porque, na verdade, ninguém vai de cara no consultório psiquiatra. A pessoa passa por todo, passa por gineco, por nutrólogo, cara do hormônio, não sei o quê, aí vai, trocentas terapias, trocentas psicólogos. Isso para mim, experiência assim, de milhares de alunos do tratamento digital, passam de hipnoterapia e mais, né, psicólogos que fazem terapias que eu nunca ouvi falar. E eu não estou dizendo que nada disso, assim, não estou falando mal das pessoas, estou dizendo que, assim, a gente sabe aquilo que funciona, aquilo que não funciona, porque isso é estudado, isso é uma questão médica, tá? E tem que ter momentos, então, né, o médico tem que te dar também estratégias de alívio, estratégias, né, assim, de emergência, de alívio, mas também ter este plano para a cura. Então, tem que ter tudo isso, tá? Bom, mas uma vez que tem isso, você vai ter que tomar uma decisão. Por quê? Porque se tem mesmo, você pode não concordar com o médico. Às vezes acontece, não concordo, não tenho isso, vai passar. E eu te garanto que não vai passar. Ou melhor, vai passar, se for passar, provavelmente por um quadro depressivo. Eu não estou aqui para jogar praga, isso é um prognóstico normal do quadro, tá? Mas, lembrando que eu não posso mentir da minha especialidade, mas isso é um prognóstico ali. Mas, às vezes, tem momentos de altos e baixos, mas, assim, o quadro, ele não passa sozinho, tá? Por quê? Porque uma coisa vai alimentando a outra, né? Tem pensamentos, alimentam sensações, que alimentam comportamentos, e isso vai gerando um circuito cada vez mais forte de esquiva, de evitação, e isso vai fazendo com que as outras partes fiquem pouco treinadas. Mas isso é a neuroplasticidade do mal, e isso é o principal modelo de causa de tratamento que a gente tem hoje, tá? Então não é no intestino, não é na inflamação, são circuitos elétricos que formam comportamentos, pensamentos e sentimentos que se autoalimentam, tá? Isso basicamente é a definição ali, é o conceito que nós usamos hoje para todos os quadros de saúde mental. E por que nós usamos? Porque ele funciona para tratar. Tá? Então, a ideia, depois disso tudo, você vai ter que ter o quê? Uma decisão, se você vai ou não comprar essa briga. Uma decisão que não é fácil, porque muitas vezes você achou que ia passar, você achou que você ia achar um remédio que ia tirar com a mão, não sei o quê, você vai ver que não vai ter isso, tudo bem, mas não quer dizer que não tem tratamento. Mas a ideia é que você tem que tomar uma decisão, se você vai ou não tratar. Por quê? Porque se você não toma a decisão, você vai ficar mais ansioso, porque tem duas coisas que geram muita ansiedade, que é a incerteza e a indecisão. Então é importante tomar uma decisão. Tem uma decisão de falar, não vou, tá bom, tudo bem, isso vai te deixar melhor. Agora, se você não tomar essa decisão, isso vai ficar piorando e te corroendo, tá bom? E aí eu coloquei esse segundo C que eu coloco, né, que é algo que a gente usa muito, né, em termos de saúde mental, terapia em geral, que é a questão assim, se você tomar uma decisão, quer dizer o quê? Quer dizer que você aceitou que isso existe.
Isso quer dizer aceitação, o nome é ruim, mas a aceitação é, tá bom, isso está acontecendo. O que eu faço para resolver? Então, a aceitação, ela é, na verdade, você trocar a sua energia, de colocar o foco, gastar muito tempo num foco num problema, ou tentando fingir que o problema não existe, para focar na solução. Isso é aceitação. Mas aí a aceitação ela vem junto com um compromisso. Então, aqui tem uma terapia chamada terapia de aceitação e compromisso, é isso. Aceitar, basicamente, é você parar de lutar com a realidade, parar de gastar sua energia fazendo com que o problema desapareça, e sim gastar sua energia na solução, tá? Mas esse compromisso não é um compromisso de você melhorar, de você fazer bem feito, e não é culpa sua. O compromisso é de você estar disposto a fazer, disposto a tratar. Tem que estar disposto. É igual a pessoa realmente recebe uma notícia difícil de câncer, tá? Eu sei que muita gente passa com isso, faço essa metáfora, ela é pesada, eu sei, eu vivi isso também. É um negócio que assim, é ruim. E você fica meio atônito, mas uma hora você tem que saber assim, estou disposto a passar por isso ou não. E a gente, assim, né, não precisa gostar, não precisa ser agradável, mas tem que ter esse compromisso de você agir conforme. Então, você agir não devido à ansiedade, mas você agir na direção da sua saúde, né? Eu sei que isso é difícil, isso ocorre com qualquer quadro. Quando o psiquiatra tem um peso maior, mas assim, isso aí também percebo que todo mundo tem, tá bom? Hoje em dia ninguém escapa muito. E o tratamento é o mesmo. Então, agir não para aliviar, mas sim na direção da sua saúde. Quer dizer o quê? Talvez você vá ter ainda algumas crises e o desespero de querer fazer passar a crise na hora, desesperadamente, só faz com que você caia na mão de vigarista, tá? Por quê? Porque essas coisas têm técnicas que ajudam e tem para isso que serve esse Rivotril da vida. Rivotril frontal, diazepam, clonazepam, que são os meios diazepínicos. Existiram, mas assim, não é para ficar só nisso, e tem técnicas de estimulação vagal, tem técnicas de respiração, de contração muscular, que ajudam muito, mas isso não trata nada, tá? Se você ficar nisso, elas vão perdendo efeito, assim como o Rivotril vai perdendo efeito, tá? Então, aqui a ideia é você saber que você pode até sentir, mas você está agindo na direção do tratamento, porque o tratamento ele passa por digamos, um treino de neuroplasticidade para você não desligar a ansiedade, mas você recuperar um circuito natural que você tem de se acalmar, de lembrar que você dá conta das coisas e de que você lembrar que você tem capacidade de agir independentemente do medo ou de não. Você tem isso. Por quê? Porque ninguém nasce com um quadro de ansiedade. As pessoas têm esses quadros, normalmente na segunda, terceira década de vida, às vezes um pouco mais para cedo, um pouco mais tarde, mas ninguém nasce com isso. Então você tem isso. Esse quadro ele é condicionado, é um quadro que é aprendido. Por isso que nós conseguimos tratar sem medicação, porque a gente quer desaprender a ter ansiedade, mas reaprender como que a gente consegue se acalmar naturalmente. Isso não dá para fazer racionalmente, é um treino prático. Religar as áreas que mostram que você dá conta e que você consegue lidar com desafios, porque você está conseguindo lidar com o pior deles. Isso aqui não é para fracos, tá? Então, esse é o objetivo do tratamento de treino de neuroplasticidade, cujo nome nós damos de PCC, mas o que você tem que saber? PCC é um nome geral, tá? PCC é um conjunto de ferramentas, é igual uma ginástica, é igual fazer musculação, tem um monte de aparelho lá. Lá tudo chama o quê? Academia. Mas, se você quer ficar forte com o braço, você tem que fazer exercício do braço, do bíceps, do tríceps. Então, a TCC é mais ou menos isso, ela é uma academia, tem várias pecinhas, só que dependendo do tipo, ou, enfim, né, daquele que está mais predominante, por isso que servem os nomes, vai ter que ter uma específica para aquilo, tá? Então, não existe TCC igual para todos os quadros, e quem falar que TCC, eu sou especialista em TCC,
Você tem que saber como é a TCC que tem que fazer para o seu quadro, porque senão a coisa não vai andar também. E às vezes tem muito, né? Infelizmente, tem especialista que não tem essa não é nem por mal, simplesmente não tiveram esse conhecimento. Mas é isso, tem ingredientes ativos, tá? Igual uma ginástica cerebral. Não basta ser DCC. Tem que ser o quê? Específico para o seu quadro, tá? Tudo bem, mas aí esses nomes eu inventei, mas é assim que funciona normalmente. Normalmente, a gente vai o quê? Ajudar você a dessensibilizar o corpo, porque o corpo está muito sensitivizado, a gente chama, né? Ou seja, se você tem crises, você está sentindo as crises cada vez mais intensas, mais fortes, e você está tendo isso em outras partes do corpo também. Por quê? Porque o cérebro, né, e o nosso sistema nervoso, ele é um sistema elétrico, e quanto mais um circuito fica sendo ativado, mais fácil é dele ser ativado de novo, ou seja, quanto mais nós temos algo, quanto mais nós sentimos algo e reagimos a isso, mais nós ficamos craques nisso. Então, você vai, de fato, ficando fisicamente mais sensitivizado. Então, aqui entram as estratégias de calma, as mais rápidas, né? Eu divido as de SOS. SOS, assim, você está no meio da crise, não tem o que fazer, já está ali, você vai fazer o que der para fazer para te dar algum tipo de conforto. Mas saber que aquilo lá não mata, porque você já passou por outros especialistas, uma vez que a gente descartou as coisas lá. Mas tem algumas atividades SOS, por exemplo, atividades que ativam o sistema parasimpático, elas são as mais rápidas, né? E tem várias, né? Você vê no canal, tem nas lives lá, pré-maratona, tem a maratona, mas tem várias estratégias e elas costumam ser rápidas mesmo, tá? Tem estratégias que eu coloco de alívio, que é basicamente estratégias que você vai ter que fazer todo dia, para que esse sistema fique dessensibilizado, não só na hora, né? Então, aqui é para apagar incêndio, mas aqui é para quê? Para a gente evitar que o incêndio fique voltando toda hora, tá? Então, essas duas, elas vai começar aqui. Claro, aqui também vai ter a parte de você conhecer mais sobre qual é o seu tipo. Aí, aqui eu coloco confiança no sentido do quê? De que tem uma área do cérebro que ela lembra das coisas ruins que aconteceram, das suas derrotas na vida. A gente tem derrotas, mas tem outras áreas que contrabalanceiam isso. E tem áreas que estão ligadas com aquilo que você conquistou, com aquilo que você venceu e com otimismo. Né? Isso são áreas específicas, né? Eu falo isso depois da maratona, mas tem o simulado, pode ter simulado do urso anterior, mas ele é um pouco mais para trás, tem o córtex cingulado subgenual, tem o córtex ventromedial, que tem a ver com você lembrar que as coisas valem a pena, de você se aproximar das pessoas, de você lembrar das suas forças, isso está desligado, mas enfim. E isso vai fazendo com que a gente tenha pensamentos distorcidos, né? Em que o pensamento na ansiedade ele sempre é um pensamento que hipervaloriza, né? Ou seja, ele, né, dá um tamanho muito maior para as ameaças, na verdade, para a expectativa de que algo vai dar ruim, e ele tira, né, ele diminui, ele minimiza as suas capacidades de enfrentamento, de superação. É como se ele esquecesse que você teve que superar muita coisa para estar vivo até agora. Inclusive, você está lidando com isso daqui, é difícil, tá? Então, vai ter isso, é uma forma simples de falar, claro que isso é mais específico, tem as distorções cognitivas, tem as crenças centrais, enfim. Mas aqui, então, a gente vai trabalhar a parte desses pensamentos. E isso é para quê? Para a gente devagarinho resgatando que existe essa capacidade, a gente vai começar a duvidar disso e a tirar a força do pensamento. Então, aqui a gente tira a força do pensamento, das distorções, das preocupações que são catastróficas e das crenças. Por isso que eu chamo aqui uma parte onde a gente vai resgatando devagarinho a confiança. Mas aqui a parte da coragem é a parte, na verdade, comportamental.
terapia chama cognitivo-comportamental. Cognitivo é o que a gente pensa. Aqui a gente faz treinos mesmo de regulação emocional, tá? Mas a gente não atua diretamente no sentimento, a gente atua nesses dois. E em todas as terapias cognitivo-comportamentais, a estratégia que faz a diferença para virar o jogo é a estratégia comportamental. Por quê? Porque a partir do que nós agimos ou escolhemos fazer, isso é que vai promover a formação de novas sinapses e sinapses que sejam o que a gente chama de estruturais. Tem a sinapse química, né, do remédio, que é muito frágil. A sinapse estrutural é como se fosse você construir várias pontezinhas daquela sinapse que fica muito mais eficiente, deixa o circuito mais grosso, e aí isso permite depois que você tira o remédio, mas aí faz com que você não tenha mais o sintoma nem que você queira. Então, a gente só tem neuroplasticidade estrutural, que é aquela que dura, também funcional, com o comportamento, que é a experiência. E repetida. Ah, mas como assim? Quer dizer que eu tenho que fazer o quê aqui? Eu tenho que experimentar o quê? Não, aqui a ideia é que a gente chama essa parte aqui de parte de exposição. Então, você vai ter que se expor ao seu medo? Nem não é, né? Por quê? Porque a gente vai ter atenuado isso, a gente vai fazer de um jeito muito arquitetado. Por quê? Porque se você se expor ao seu pior medo do nada, o que vai acontecer? Você não vai ter essa parte de repetição, você nunca mais vai querer fazer isso, né? E aí você não vai conseguir formar esse novo sinapse, esse novo aprendizado e, de fato, desligar esse circuito. Aqui, na verdade, é a chave para você não ter mais, tá? Isso é o que previne recaída. E isso a maioria das pessoas nunca fez, por quê? Porque isso aqui é uma coisa complexa e está sendo cada vez mais evoluído, os protocolos estão mudando, tá? Então, ficar falando de crença, ficar falando aqui de como mudar o pensamento por muito tempo é errado, tá bom? Uma terapia errada, tá? E esse tipo de terapia é a primeira linha de tratamento antes do remédio, tá? O remédio serve única e exclusivamente na ansiedade para facilitar isso quando necessário, tá? E o Rivotril, o Frontal, e o Zolpidem, eles não servem para nada, a não ser para aliviar. Tem que ser usados por pouco tempo, tá bom? Então, isso aqui tem que ter, e exposição, na verdade, é um treino de coragem, mas ele tem que ser exponencial, então ele tem que fazer com que você vá ganhando confiança e você suba até que chega uma hora que você não consegue mais ter medo, ou ter ansiedade, ou ter receio de que algo vai acontecer, nem que você queira. Tá? Esse é o objetivo. E aí você não vai precisar ficar fazendo mais técnica de relaxamento, não. Tá? Porque não é para viver assim, não. Esse é um tratamento bem feito, é o objetivo do tratamento. Só que isso tem um protocolo que é relativamente complexo. E hoje em dia, o mais moderno e mais eficaz é uma exposição que é feita através de violação de expectativas. Tá? Isso que você precisa entender. Tá, então, foi mudado, mas não é habituação, não é mais dessensibilização, não é isso, tá? Isso são partes daqui. Aqui é uma exposição gradual com violação de expectativa. Isso é o que tem que ter para todos, mas aí para cada tipo de ansiedade, isso vai ser feito de uma forma diferente. O pânico vai ser feito de uma forma diferente para a ansiedade social, para o TAG. Então aqui vai mudar. Tá bom? Então, e isso daqui, a ideia é que pode ser feito dependendo, né, de como que a pessoa comprar ou não a ideia de como que a gente conseguir arquitetar, isso dá para ser feito até em 4 dias. Isso é possível. Isso é possível para toque, para ansiedade social e para pânico, já provaram que é possível. Mas não precisa ser, mas em geral, isso é em algumas semanas, porque você vai indo aqui e vai. Tá? Então, normalmente, o tratamento todo de TCC dura umas 8 a 12 semanas, mas não é regra. Por quê? Porque tem pessoas que, assim, você tem que fazer certo, né? E tem que completar. Um tempo você parou, não pôde fazer, tem que dar uma pausa. O que você aprendeu não vai desaprender.
Então, o objetivo é que não precisa ser rápido. O tempo ele não é uma variável que importa. O que importa é você ter feito todas as habilidades. E aí, aqui, você simplesmente não lembra mais que tem isso. Isso não é para ocupar espaço na sua cabeça. E aí, você vai chegar no 6. Como é que você sabe que você enfim, que você está indo bem, que você está, estou curado, será que está funcionando? Será que funcionou o tratamento? Quando você vê que você está fazendo as suas escolhas diárias muito mais relacionadas com aquilo que você quer conquistar ou que você quer que aconteça, e não com base em evitar sentir ansiedade. Quando você perceber que você está fazendo coisas, você parou de fazer coisas para evitar sentir ansiedade, às vezes é uma coisa que você nem percebe, é uma coisa estranha. Isso é o que a gente quer. Né? Quando eu falar, puxa, tem ansiedade agora, você não te incomodar mais, você não conseguir ter, e no começo até tem paciente extrema, vocês vão ver, tem depoimentos, enfim, são super corajosos nesse depoimento, é um negócio que é muito legal. Por quê? Porque você treinou uma área que já estava desativada. Esse é o tratamento padrão ouro em termos de uma forma muito geral. E é isso que você tem que esperar depois do diagnóstico. Você passe com o psiquiatra, se for o caso. Se não for um caso grave ou moderado, e na maioria dos países tem se orientado a que a pessoa faça isso por via digital. Por quê? Porque tem a mesma eficácia de fazer presencial e tem uma escassez de psicólogos que fazem isso também. Claro, fazer com psicólogo e ter esses instrumentos também de forma digital para você poder estar lá fazendo no dia a dia, porque a terapia, na verdade, era um treino e você tem que fazer mais fora do consultório, como se o terapeuta fosse um coach para ir te guiando. Claro que ter isso é melhor, mas caso não seja um quadro que esteja atrapalhando muito, na verdade, a maioria dos países tem recomendado a pessoa ir fazendo isso, né? Nós fazendo mesmo, né? Porque a eficácia é a mesma, deixa o protocolo correto, e aí o resultado também é o mesmo. E o que você quer, que a gente quer é que você volte a dirigir, que você volte a se relacionar, que você volte a poder ter, enfim, poder fazer as coisas que você fazia antes, você voltar a ser quem você era e ter a capacidade de relaxar, tá? Mas isso não dá para fazer, por exemplo, em 4 dias é só se assim, você fizer um intensivo, mas um intensivo que é só um grupo que faz no mundo, que é um grupo norueguês, tá? Só eles fazem isso, porque eles vão com psicólogos, uma esquadra e fica a pessoa fazendo tudo isso o tempo inteiro ali. Então, aqui, se você vê qualquer pessoa falando que consegue tratar a ansiedade em menos do que 8 semanas, e a pessoa tem uma recuperação incrível, isso é mentira. Ou não é humano, ou não tinha ansiedade. Isso é mentira. A maioria das vezes é mentira. Então, 8 a 12 semanas é o que a gente pode esperar, tá bom? E aí, você tem que saber isso para você... Claro, aqui eu fiz um apanhado geral, mas assim, você tem que saber para o seu tipo qual que é o exercício que tem que fazer. Por isso que eu faço isso especificamente na maratona. E tem remédios que funcionam para ansiedade, tem outros remédios que não. O paciente que eu atendi esses dias, e uma pós-diagnóstica de TAG, ele estava tomando um remédio que não é eficaz para TAG há muito tempo, porque a médica falou que aquele era o remédio mais moderno que tinha. O que não tem muita relevância se ele não for moderno para o quadro que você tem, né? Então, ele ficou lá durante muito tempo, ele falou, vou parar, porque, né? Mas ele não tinha lembrado nada. E, de fato, isso eu sei que acontece, mas tudo é reversível. O tempo que você demora com ansiedade, você pode ter há 20, 30 anos, não tem relação com o tempo que você vai melhorar. A melhora, ela tem relação com você fazer, e se não, tem uma competição também, tá bom? Agora, isso é o único tratamento. Isso que essa parte. Que é um treino de coragem para você construir novas sinapses. Qualquer tratamento para ansiedade que não tenha isso, mas aí tem que ser específico para o seu tipo, tem uma especificidade, tem como saber isso, enfim.
Você vai aprender tudo isso na maratona, mas se não tiver isso é uma coisa prática que você tem que repetir, e você tem que sair com a sensação de vitória, que não é enfrentar o medo, você tem que ganhar e dominar ele. Se não tiver isso, não é um tratamento bom, a ansiedade vai voltar. Então, não tem outro no mundo que seja melhor do que isso daqui, não inventaram nada. Então, só a exposição salva, mas a exposição é um treino de coragem. A gente entra numa batalha com as armas certas para vencer. Não é você sair agora por aí, tá bom? Então, é isso que é para esperar. Se não acontecer isso, em quanto tempo? Mais ou menos 8 semanas, mas em 4 semanas, você tem que ter mais ou menos 50% de melhora. Em 8 a 12 semanas, tem que ter uma melhora, assim, muito substancial. Claro, pode tirar todos os medos, né? Eu tenho medo de altura, mas eu já tive quadros de crise de transtorno de pânico, de TAG, mas eu, por exemplo, tenho mais medo de ter uma crise de pânico, isso não interfere na minha vida, e também não tenho a obrigação de ter que fazer coisas o tempo todo no TAG e não conseguir parar e se preocupar por estar se preocupando e estar sempre a ponta do limite. Não tenho. Agora, tem alguns, assim, medo de altura é uma coisa que eu não tenho medo de avião mais. Agora, se eu vou num parque de diversões, eu não vou subir num brinquedo alto, eu não quero, não vai me ajudar em nada. Aqui. Então, também não é que você diga que, nossa, parou, não tenho mais nunca na vida, porque ansiedade é uma coisa normal. Não tem mais o que? A prisão. Tá? Você sentiu que você tem liberdade. Tá? Então, aqui eles têm uma melhora maior. O toque pode demorar um pouquinho mais de tempo. Tá? O toque sempre um pouco coisa mais. Tá? Mas isso é se você for fazer direitinho. Se parar, não tem problema, volta depois. Mas isso é o esperado. Tá? E se não melhorar nesse tempo, o que está acontecendo? Tem que rever. Tá? E a medicação, eu vou fazer vídeos também falando sobre isso, mas na maioria dos casos não se deve dar antidepressivo para esses quadros, porque antidepressivo é um nome inventado também, mas assim, são remédios serotoninérgicos normalmente que ajudam, mas na maioria vezes não deve dar. Por quê? Porque tem pessoas que pioram com esses remédios, e aí você arruma mais um problema para ela. Porque ela tinha ansiedade, agora ela piorou por conta do remédio, então é um problema. Então, quanto menos a gente puder dar, melhor. Agora, se precisar, que a gente dê com o objetivo certo. Por quê? Porque depois que você faz isso, aí sim a gente conta um período de consolidação e faz o desmame da medicação. Sem ter essa sinapse feita, né? Porque tem aqui uma sinapsezinha aqui, ó. Pequenininha aqui, mas o que a gente quer, na verdade, é o quê? É construir um monte de pontes. E aí a gente pode tirar isso daqui, porque isso daqui está muito mais fixado, tá? A gente faz uma rede que deixa, né, aquela estrutura mais larga. E assim mesmo funciona, viu? Por que faz. E isso é assim que a gente aprende qualquer coisa, é um novo aprendizado. A gente tem que ser mais, digamos, gradual e assertivo, tá? Como uma fisioterapia. Então é isso. Mas sem isso daqui, você consegue tirar o remédio. Então, queria tirar o remédio antes de fazer isso aqui, provavelmente você já tentou. E aí você ou passa mal, ou você fica bem, passa uns 3 meses ali e cai, tá? Mas aqui, a vantagem é que você tem armas que permitem com que, mesmo que venha o estresse, você sente, mas você consegue saber o que fazer para voltar, porque você aprendeu aqui. E aí você consegue enfrentar qualquer outro tipo, porque é uma estratégia que funciona para todos os tipos de medo. Claro que tem que começar com uma vitória específica, mas aí isso tende a ser permanente, tá? Então, depois do diagnóstico, que você tem que esperar é isso, e esse é o prazo que você tem que esperar, que mais ou menos aí uns 3 meses. Não necessariamente, claro, pode ter uma variação ou outra, mas é isso que você pode esperar. E principalmente aquela primeira tela, primeiro cartaz, aquilo você tem que saber, que aquilo não é quem você é, não é a sua personalidade, aquilo também não é algo que você tem que viver com aquilo, isso é um absurdo, aquilo é algo que você está tendo, como se fosse um acometimento ali, uma doença, você está com
quebrou a perna, teve que colocar gesso, está com o músculo atrofiado, vamos fazer fisioterapia, seria uma coisa próxima a isso, tá? Você não é alguém que, né, você quebrou a perna, tá lá, tirou o gesso, você não é alguém deficiente, aleijado ou qualquer outra coisa. Não, tem pessoas que de fato perderam a perna, tudo bem, mas não é esse o caso, tá? É um estado passageiro e totalmente tratável, tá? Mas a gente precisa tratar. Eu não falo isso porque eu sou psiquiatra, eu quero que você, né, não sei, faça alguma coisa por mim, meu Deus do céu, não sei, não, porque isso é um caos e as pessoas elas estão ficando enclausuradas, a gente não consegue ajudar as outras pessoas e você não consegue colocar no mundo o que você sabe fazer de bom. Isso é ruim para o mundo, né? Então, para a economia é ruim, para o futuro do meu filho. Então, também, isso também me motiva. E também porque eu gosto de ver as pessoas melhorando, para todo mundo que criticou, aí eles param de falar, né? E a única forma de fazer as pessoas pararem de encher a paciência é melhorando, porque aí eles vão pedir ajuda uma hora para você, tá? É isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. Compartilhe esse vídeo e vejo você no próximo vídeo. Eu sugiro fortemente que você se inscreva na maratona. Tem bastante conteúdo e você vai sair de lá com um plano, você não vai se arrepender. Se você achar que, enfim, estou mentindo e é mais um golpe para vender um curso, qualquer coisa que seja, você vai lá para provar que eu estou errado, tá bom? E aí você vai lá e me denuncia também, tá? Mas eu acho que, assim, acho não, eu indico fortemente que você vá, porque nós precisamos fazer um batalhão aí, não é hora da gente ter, digamos, preconceitos ou coisas mimimis com algo que é o maior problema de saúde que a gente está vivendo hoje em dia, que é esse troço de saúde mental no mundo inteiro, tá? Isso liberta pessoas, isso faz salvar vidas, faz a pessoa voltar a ter calma, paz e ter escolha, tá? Compartilhe esse vídeo aí, a gente se vê nos próximos vídeos ou na maratona. Até lá.